Ok, estamos aqui mais uma vez para aula de Sociologia, dessa vez como nas outras aulas, na verdade nas últimas aulas, um exercício para, enfim, avaliar de maneira parcial o que vocês conseguiram fixar de conteúdo de Sociologia. Sem mais delongas, o tema, como vocês bem já sabem, é o poder e o Estado. Vamos partir, portanto, para a primeira questão. Em sentido geral e fundamental, direito é a técnica da coexistência humana, isto é, a técnica voltada a tornar possível a coexistência dos homens. Para ter colocado humanos, né? Mas não foi o que elaborei. Como técnica, o direito se concretiza em um conjunto de regras, que nesse caso são leis ou normas. Tais regras têm por objetivo o comportamento intersubjetivo, isto é, o comportamento recíproco dos homens entre si. Tá. Partindo dessa leitura, qual seria a alternativa correta? Eu vou selecionar logo qual é a correta e depois a gente interpreta. Letra B. E por questões óbvias. Todo direito, toda lei, ela é feita para tentar regular, seja para beneficiar, seja para favorecer uma elite. O convívio social, a nossa relação, como o próprio texto salienta, intersubjetivo. Nosso convívio numa rua, num país, num estado, em qualquer espaço. Nós somos políticos, inevitavelmente, para tentar condicionar, por lei escrita ou oral, regras de convivência. Então, a resposta, obviamente, correta é regulação do convívio social. Segunda questão. Qual era a concepção de Karl Marx em um primeiro momento sobre a função do Estado numa sociedade burguesa? Obviamente, quem prestou atenção na aula e quem tem o livro da Connect de Sociologia vai saber responder com mais, digamos assim, facilidade essa questão. O que é que ele dizia? Dizia que o Estado concentrava e expressava a vida social, sua função seria eminentemente moral, pois deveria realizar e organizar o ideário do indivíduo e assegurar-lhe pleno desenvolvimento. De acordo com ele, na Alemanha unificada por Otto von Bismarck, o Estado era fundamentado nos seguintes setores da sociedade: o exército, chamados Junkers, grandes proprietários de terras, os grandes industriais e a elite do serviço público, alta burocracia. Letra C. Num primeiro momento, ele se aproximou da concepção anarquista, definindo o Estado como uma entidade abstrata, contraposta à sociedade, que procurava conciliar os interesses de todos, mas principalmente garantir o daqueles que dominavam economicamente. As diversas formas que o Estado assumiu na sociedade capitalista estiveram ligadas à concepção de soberania popular, que é a base da democracia. Sem mais delongas, letra C. Marx acreditava exatamente nisso, que o Estado poderia ser uma ferramenta, na verdade, que era uma ferramenta, não algo inventado pela burguesia. E se era algo inventado pela burguesia, era uma ferramenta que poderia ser utilizada para beneficiar a população como um todo. Terceira questão. Max Weber. Max Weber formula o conceito de sociologia como uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la causamente, ou seja, quais são as causas que essa ação social provoca no curso da sociedade, no curso da história dessa sociedade e seus efeitos. Nesse sentido, sociologia é também dedicada a acompanhar a ação social, conceito fundamental para o entendimento da sociedade moderna, dos interesses individuais e suas motivações na mobilização e agenciamento dos sentidos da ação, caracterizando assim tipos de ação. Tá, com base no texto, assinale a alternativa correta. Há dois tipos de ação, são elas: a ação racional com relação a fins, a ação racional com relação a valores e ideais. Quem estudou aqui sobre os tipos de ações, os tipos de poderes, com certeza vai acertar essa questão. Há 5 tipos de ação, são elas: ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação tradicional, ação religiosa e ação política. Letra C. Há 3 tipos de ações. Há 3 tipos de ação social. São elas:
ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores e ação matrimonial monetária. E letra D. Há 4 tipos de ação: ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação afetiva e ação tradicional. A alternativa correta é a alternativa D. Ação racional, ação com afins, ação racional com relação a valores, ação afetiva, que é uma ação dada muito mais em função dos sentimentos que aquela comunidade tem por uma pessoa, por um grupo, e ação tradicional, que a gente vai entender um pouco mais adiante com as outras questões. Quarta questão. Analisa figuras. Pode observar que é um burguês, ou pelo menos a representação estereotipada de um burguês. Tome a de vocês. Façam o que acharem melhor. É claro que é uma caricatura. A cadeira está, evidentemente, com as características de uma cadeira monárquica, de um trono real. Ao lado, a representação de Mussolini e Hitler. Enfim, é um acontecimento histórico que é importante entender, em que é defendido por alguns historiadores, como Hobsbawm, por exemplo, que para conter o avanço do socialismo, a burguesia, a elite, na verdade, burguesa, digamos assim, foi omissa, foi condescendente, na verdade, o termo mais adequado é esse. A ascensão do fascismo e do nazismo ao poder, acreditando que ia conter o avanço do socialismo. Tá. A figura ilustra, por meio da ironia, parte da crítica que a perspectiva sociológica baseada nas reflexões teóricas de Karl Marx faz ao caráter ideológico de certas nações de Estado. Sobre a relação entre Estado e sociedade, segundo Karl Marx, é correto afirmar o quê? A finalidade do Estado é o exercício da justiça entre os homens e, portanto, é um bem indispensável à sociedade. O Estado é um instrumento de dominação e representa prioritariamente os interesses dos setores hegemônicos das classes dominantes. O Estado tem por finalidade assegurar a felicidade dos cidadãos e garantir também a liberdade individual dos homens. O Estado visa atender por meio da legislação à vontade geral dos cidadãos, garantindo assim a harmonia social. Os regimes totalitários são condições, não erros nenhum ali, desculpa. São condições essenciais para que o Estado represente igualmente os interesses das diversas classes sociais. Sem mais delongas, letra B. Na verdade, quem prestou atenção minimamente na aula sabe que Marx criticava o Estado como ferramenta de dominação. Muito embora seja uma ferramenta que pode beneficiar o povo, mas naquele contexto é uma ferramenta de dominação. Quinta questão. Vou fazer o seguinte, vou ler agora o enunciado, vou escolher a alternativa e a gente discute cada questão. O que é que faz ela ser correta e as outras, o que é que faz ela ser, o que elas fazem não estarem corretas, tá? Universidade Federal de Uberlândia, nas ciências sociais, particularmente na ciência política, definir o Estado sempre foi uma tarefa prioritária. As tentativas nesta direção, aí Norbert Elias, ele critica como a sociologia sempre evitou isso e depois se debruçou esse tema mais tarde. As tentativas nesta direção fizeram com que vários intelectuais vissem o Estado de formas diferentes, com naturezas diferentes. Numa palestra intitulada Política como Vocação, Max Weber nos adverte, por exemplo, que o Estado pode ser entendido como uma relação de homens dominando homens. Interessante. No trecho da canção de do Rapa, Tribunal de Rua, dominação é o que se percebe também na relação entre cidadãos e policiais, braço armado do Estado. A viatura foi chegando devagar e, de repente, resolveu me parar. Um dos caras saiu de lá de dentro, já dizendo: "Aí, compadre, você perdeu. Se eu tiver que procurar, você tá fudido. Acho melhor você ir deixando esse flagrante comigo." O Rapa, lado A, lado B. A partir da perspectiva weberiana relacionada ao trecho da canção acima, evidencia-se que a dominação do Estado, só lembrando que o Estado, ele exerce um poder e se sente autoridade com isso.
Só uma dica para ver se vocês conseguem identificar qual é a alternativa correta. Letra A. Quase me esquecendo. Qual a alternativa correta? Letra A. Porque o que ela faz ser correta? É exercida pela autoridade legal reconhecida. Daí caracterizar-se fundamentalmente com dominação racional legal. O que significa isso? A violência não é permitida de cidadão para cidadão. É crime, como vocês sabem. Existe uma legislação que regula isso. Mas a violência é permitida quando parte do próprio Estado. Ou seja, o Estado legitima se, digamos, se coloca como um único corpo permitido a se utilizar da violência para conter o que eles consideram incorreto ou conter qualquer tipo de ação que está fora da lei. Vamos às outras alternativas. É estabelecida por meio da violência prioritariamente exercida contra grupos e classes excluídos socialmente. Enfim, na prática pode até acontecer isso, mas legalmente não era para acontecer. Na verdade, legalmente se arroga como igualitária. Letra C. Ocorre a partir da imposição da razão de Estado, ainda que contra as vontades dos cidadãos que normalmente aquela resistem e vivemos numa sociedade democrática. Teoricamente, nós escolhemos os legisladores, não é isso? A exemplo da dominação de outras instituições, opera de forma genérica, exterior e coercitiva. Isso aí é durkheimiana, né? É uma concepção de Durkheim, não de Max Weber. Tá. Sexta questão. Observe a tirinha. Não observe só o texto, só lembrando a você, gente. Não é só o texto que deve se ler em uma imagem. A própria imagem em si, ela é informação. Então observem tudo que está acontecendo nessa imagem. Uma fila de pessoas, uma pilha de documentos, e conciliado a isso, o sujeito lança a fala. Já é a 10ª vez que venho aqui. Agora acredito que não falta mais nenhuma informação minha. Realmente parece que está tudo certo. Observe a expressão da avaliadora. Falta este dado. Falta este dado. Quase não saiu. Ainda não poderíamos resolver seu problema. Ou a frustração do cara. Observe. Enfim, é claro que foi uma escolha de quem desenhou a felicidade da funcionária pública. O que significa isso aí? A tirinha mostra uma relação social de quê? Indiferença da atendente. Deixa eu fazer a mesma prática da outra. Letra C, o poder pela burocracia. Como a burocracia exerce poder. Como ela estabelece regras que acaba, digamos assim, limitando nossas ações na sociedade. Ou, teoricamente, tentando nos ajudar. Indiferença da atendente, obviamente que não. De eficiência da atendente, também não. Muito embora ela possa ser eficiente, mas não é a eficiência da atendente que atrapalha o sujeito. Tentativa do homem de amarelo em enganar a atendente, mas não é nem colorida, pô. Brincadeira por parte da atendente, pareceu, né? Mas não. 7ª questão, tá acabando. O ato de um grupo de pessoas serem eleitos por meio de um regime de votação, sufrágio universal, o nome disso, onde os cidadãos escolhem a melhor pessoa, enfim, isso é teórico, né? De acordo com as suas necessidades para governar alguma instância política, é denominado de quê? Democracia direta? Democracia governamental? Democracia popular? Democracia representativa? Oligarquia? Tá. Alternativa correta é a letra D, né, gente? Democracia direta é quando a comunidade consegue exercer a democracia diretamente, ou seja, o próprio sujeito, ele ser o legislador, o integrante do executivo e do poder judiciário. Lembrando que nossa estrutura governamental é dividida nesses 3 poderes. É a democracia representativa, a gente vota numa pessoa para nos representar. O vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, do poder legislativo, como do poder executivo, prefeito, governador, presidente, e os outros cargos que eles nomeiam, ministro, secretários, ok. 8ª questão. Lê o texto e responda. Nas redes sociais, britânicos cumprimentam rainha por jubileu, desculpa, é o título. Centenas de cidadãos britânicos e de outras partes do mundo
utilizaram as redes sociais nesta segunda-feira para cumprimentar a rainha Elizabeth II. Essa é a pronúncia correta, né? Eu acho. Em que completa 60 anos no trono do Reino Unido. Como havia ocorrido há alguns meses, quando o príncipe William e Kate Middleton se casaram, as inúmeras mensagens de apoio à rainha, 85 anos, se sobrepuseram a algumas vozes críticas à monarquia britânica, que também se expressaram pela internet. Ó, essa partezinha interessante. Algumas vozes críticas à monarquia britânica. Pelo texto, podemos afirmar, aí a concepção weberiana, podemos afirmar que a rainha da Inglaterra possui um tipo de poder que se encaixa no conceito weberiano. Vamos partir logo direto. Dominação tradicional. Aqui é interessante que tem uma pegadinha. O texto indica que há um certo nível de dominação carismática por parte da rainha, e não duvido. Uma coisa que é interessante é que não se divide exatamente por fronteiras tão rígidas, dominação tradicional, carismática e dominação legal. Ambas podem estar entrelaçadas entre si. Mas o que eu quero que vocês observem aí é que a dominação é tradicional por se tratar de uma realeza longínqua, secular. Ou seja, ela está no poder muito mais por uma dominação tradicional, por uma herança tradicional. E ela é a Elizabeth II. Teve uma primeira e, obviamente, é um título real isso. Tiveram outros reis ao longo de séculos. Nona questão. E penúltima. Universidade Federal de Uberlândia. Na concepção de Weber, a política é uma atividade geral do ser humano. A atividade política se desenvolve no interior de um território delimitado, isso se chama soberania. E a autoridade política reivindica o direito de domínio, ou seja, o direito de poder usar a força para se fazer obedecer. Já vimos isso aqui em algum lugar. Se a obediência às ordens ocorre uma situação de dominação. Sobre esse tipo de dominação, assinale a alternativa correta. Vamos ver qual a alternativa. Letra A dominação legal racional e a mais impessoal, pelo menos teoricamente, pois se baseia na aplicação de regras gerais aos casos particulares, ou seja, é uma dominação estabelecida não por uma tradição, e sim por um conjunto de leis. Tá. Todos aqui eu acho que já, em algum momento da vida, eu acho, se não viram, estão vendo agora, a imagem de Ernesto Guevara, Ernesto Che Guevara. Tá. Analisa a imagem, enfim, que já viu em alguma camisa, ou num boné, qualquer coisa, alguma caneca, não sei. Lê o texto e responde. Última questão. Idealista e revolucionário. Aventureiro, rebelde e sonhador. Este era o perfil de Che Guevara, que, em um século marcado por revoluções e rebeldias, conquistou a posição e o reconhecimento como o maior ícone político da América do Sul. E ainda hoje, após 40 anos de sua morte, ainda é uma lenda revolucionária. Pelo texto da imagem, podemos afirmar que Che Guevara produziu nas pessoas um tipo de poder que ainda hoje se manifesta das mais variadas formas. Esse tipo de poder se encaixa no conceito weberiano. Qual o conceito weberiano? Dominação tradicional, dominação da microfísica, dominação carismática, dominação legal ou dominação burocrática? Tá, quem estudou já sabe qual é a resposta. Dominação carismática, gente. Não tem nada que justifique a dominação tradicional dele. Ele não é um rei. Ele não faz parte de uma longa secular tradição de controle político. Ele não está no poder. A família dele não está no poder faz séculos. Então foi o carisma dele, a concepção idealizada dele, na verdade. O que alguns chamam de o personagem Che Guevara que cativou as pessoas. Portanto, dominação carismática. Sendo assim, dou por encerrada essa aula, exercício de hoje. Espero que vocês estejam bem e saúde para vocês e para a família de vocês.